Diniz, boa noite. Eduardo Sembrano no canal Foi Cria, 3 na área. Parabéns pela vitória. Obrigado. Como foi a vitória? Eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma regra não escrita do nosso futebol brasileiro. A gente sofreu muito com variações táticas com jogadores que atuavam no clube numa posição, de uma certa função, e na seleção, quando ocorria uma mudança, isso era muito colocado, assim, incomodava muito. Você é um especialista em fazer isso, em mudar jogadores de posição e performar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você hoje tem um universo de todos os jogadores do Brasil, não somente um clube. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é seu de clube ou isso é seu de uma forma geral, de uma forma categórica, de uma forma literária. Boa noite. Boa noite. Eu não sou um treinador muito preso à posição que o jogador joga. Eu me dou muita liberdade para perceber o que está acontecendo no jogo e faço as mudanças que eu acho adequadas. Então, os jogadores, até pela maneira que eles jogam, eles acabam ocupando espaços diferentes no campo. Você vê que o Lodi hoje jogou por dentro, jogou por fora, o Rodrigo jogou por dentro, jogou por fora, o próprio Danilo. O Neymar, hora estava jogando aqui de segundo volante, hora estava fechado, hora estava aberto. Então, a dinâmica do jogo, o Casemiro, acho que fazia muito tempo que vocês não viam o Casemiro jogando lá, dentro da área grande do adversário. Então, essa mobilidade é uma característica do meu trabalho. Então, por conta disso, em determinados momentos, tento aproveitar de alguma forma jogadores que não são daquela posição de origem, mas para determinados momentos dos jogos eles possam melhorar o time fazendo uma outra função. É uma coisa que, quando eu achar que é necessário, eu vou fazer. Diniz, tudo bem? Boa noite. Diniz, na primeira resposta você falou que saboreou esse momento, veio um filme gostoso na cabeça que, sobre tudo, que pudesse até elaborar um pouco mais, porque é uma partida de seleção brasileira, tem coisas que são prazerosas de ver também durante o jogo. Eu sei que você estava muito concentrado ali, acho que você nem... Mas se você também se viu saboreando o jogo, os domínios de bolas incríveis, viradas de jogo, velocidade, dribles, um quase golaço do Neymar, se você se viu também aproveitando o futebol como você pede para os jogadores. Eu aproveito, acho que eu sempre aproveito quando estou no campo. Eu jogo junto com o jogador, eu fico muito concentrado, não fico assim saboreando, tipo assim, me deleitando. Eu não tenho muito isso, eu fico mais... Mas eu acabo jogando junto e me divirto, de certa forma, com eles, mas ao mesmo tempo estou sempre mais sério para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então, assim, é um tipo de desfrutar, mas não igual do torcedor. Eu acabei desfrutando também do jogo, obviamente, teve momentos muito bonitos, acho que o quinto gol foi o gol, assim, talvez mais bem trabalhado, que a bola foi para frente, foi para trás, depois voltou para frente, acabou saindo o gol. Então, eu desfruto disso, mas assim de uma maneira um pouco diferente do que o torcedor desfruta. Diniz, aqui, Monique Danello, TNT Esporte. Talvez há alguns anos o Neymar sofresse um pouco mais aqui com o peso da responsabilidade muito em cima dele, ou sem compartilhar essa responsabilidade ali ofensiva do time. Já se falou muito em Neymar dependência aqui na seleção no passado, e agora a gente vê uma geração com vários garotos capazes de dividir esse protagonismo com o Neymar. E hoje o Rodrigo fez uma grande partida, o Rafinha também foi muito acionado, e até o Bruno Guimarães ali no meio-campo se sentindo muito à vontade dentro do que você propôs como jogo. Eu queria te perguntar se você também vê assim, né, uma geração com talentos capazes de dividir esse protagonismo, mesmo numa noite em que o Neymar brilhou. A gente pode destacar aqui uma série de jogadores que também brilharam, além do Vinícius, que nem aqui está e que também tem esse potencial. Eu queria saber se é assim que você vê essa geração também. Obrigada. Eu acho que essa geração tem muitos jogadores diferenciados, com qualidades que são raras de ver no futebol mundial, jogadores com velocidade, drible, criatividade. E acho que a estrutura tática, a gente tem sempre que promover uma estrutura tática que não exista assim, dependência, porque um determinado jogador pode não estar bem no dia. Ele vai ter sempre esse brilho que é dele, o Neymar, mas quanto mais gente brilhar junto, melhor. O Diniz curtindo a estreia dele, claramente feliz, satisfeito, curtindo esse momento. Continuamos lá no Estádio Olímpico, em Belém do Pará. Boa noite, aliás, boa noite, não. Bom dia, Pedro Ivo Almeida.
Tudo bem, Alex? Bom dia para vocês. O Diniz fala aqui do lado, homenagem para o Neymar. Eu sigo aqui na zona mista, no túnel que dá acesso ao gramado, esperando aquela longa espera, você conhece muito bem, dos jogadores que ainda devem passar por aqui. É bom dizer, não está confirmado, mas devem passar aqui pela zona mista. Mas estou à disposição de você, do Sport Center, do Fã do Esporte. Claramente, né, Pedro? Um clima muito leve, muito alegre. Assim, claramente, que a gente viu hoje a seleção brasileira de uma forma muito diferente do que a gente viu em anos anteriores, né, Pedro? Muito, Alex, muito. Eu até estava comentando há pouco no nosso linha de passe, que entrou na esteira ali na sequência do jogo. Parece que não cabe muito debate aqui sobre quem jogou, quem não jogou, se teve evolução, se não teve. Isso fica até muito mais para a nossa programação. A sensação de que passou por aqui uma grande banda de rock, uma grande banda pop, ídolos mundiais, numa cidade que não nos recebia há muito tempo, que raramente tem oportunidade de tocá-los, de vê-los, ainda que seja à distância. Então, vitória, goleada, 2 gols de Neymar, Diniz, um jogo com a bola, um jogo que a torcida gosta de envolver, de driblar, de pressionar o adversário. Então, um clima assim de muita festa aqui em Belém do Pará. Aqui a seleção segue para Lima, amanhã não treina, tem até uma certa folga. Os jogadores podem dormir fora do hotel, podem ficar com familiares, com amigos, tem que se representar no início da tarde, no finalzinho da tarde embarcam para Lima, aí domingo sim, papo sério lá no Peru, treino domingo, treino segunda e joga na terça-feira contra a seleção peruana, segunda rodada das eliminatórias. Talvez com um pouquinho menos de festa, mas ainda na esteira da tranquilidade, da vitória, do bom início de Diniz, pode dizer assim, né, Alex? Isso foi a estreia dos sonhos, né? Jogando no Brasil, diante da torcida, em Belém, que é uma cidade, o estado todo adora a seleção brasileira, com goleada, com o Neymar jogando. Ou seja, o combo foi absolutamente perfeito até agora há pouco, até hoje, né? Muito. Eu diria que hoje foi a cereja de um bolo que o próprio Fernando Diniz não esperava. Na terça-feira, quando ele acaba o dia de trabalho, que ele deu o primeiro treinamento aqui em Belém, ele chega para pessoas próximas e fala: nossa, se eu for embora, agora eu já estou aliviado, porque foi algo tão positivo. A receptividade dos jogadores ao Fernando Diniz, é claro, as lideranças da seleção queriam o Diniz como treinador, falaram isso ao presidente Edinaldo Rodrigues, que aí foi buscar essa divisão de ocupações, de funções de Fluminense e seleção brasileira. Então, já no primeiro dia, o Danilo, uma das lideranças do grupo, fala muito bem do Diniz. O treino é muito positivo, os jogadores pareciam curiosos, querendo saber, então a semana começa muito bem. Então hoje parecia que era só colocar essa cerejinha no bolo. Aí goleada para cima da Bolívia, talvez o adversário perfeito, a pior seleção da América do Sul, algo que muito pouco provável que faça frente a alguém. Então fica um cenário perfeito para começar e não dá para diminuir, era o que tinha na tabela. O Brasil veio aqui, fez o dele, sai em festa, sai em paz. O gol de Rodrigo, que perdeu o pênalti lá na eliminação da Copa do Mundo para a Croácia, também é importante. Sai todo mundo aqui com um saldo positivo, menos o Richarlison, Alex. Chorou no banco de reserva, não teve uma boa atuação, passou agora há pouco aqui na zona mista sem camisa, cabisbaixo, o olho ainda marejado, cercado de familiares e amigos. Para ele a coisa não ficou boa, não. Acho que vale esse debate, justamente, porque você tem o Gabriel Jesus ali como centroavante, que inclusive na Inglaterra está numa fase melhor, né? E o Richarlison ainda ganhou o voto de confiança. Talvez possa ser a única alteração para o jogo na próxima terça, né, Pedro? Eu acho que vai ter debate e o Richarlison sabe com que ele está trabalhando. Não é necessariamente um treinador que vai ficar buscando um camisa 9 de ofício. Se não funcionar com o Richarlison vai sair, se não funcionar com o Gabriel Jesus vai trocar. Se tiver que jogar com 3 jogadores numa linha de frente que não necessariamente façam essa função mais avançada de referência, ele vai testar também. Fernando Diniz mostra cada vez mais repertório. E aí o Richarlison está de olho, né? Questionado, convocação questionada, Rodrigo fez gol, Neymar colocou a bola para dentro, Gabriel Jesus vem em boa fase, convocado para a vaga do Antony. Ele está vendo o cenário, acabou não conseguindo disfarçar muito, sai cabisbaixo, chora no banco, passa por aqui mais triste ainda, como a gente falou. Tem debate sim, você foi certeiro nessa, Alex. Vai se falar muito dessa vaga do Richarlison até o jogo de terça-feira. Agora, politicamente falando, para a gente fechar, Pedro, o elenco está fechadinho com o Diniz, hein? Alex, se tem uma coisa que você entende de ambiente, política, essa coisa dentro do esporte também. O Diniz tem algo que é muito importante. Ele chega referendado por um grupo de líderes. E a gente conta aqui. Alisson, Thiago Silva, que não está convocado, mas é uma liderança, Danilo, Casimiro, Neymar. Ele está referendado por esse grupo, por esses nomes mais experientes. Marquinhos também é bom frisar. Esses nomes mais experientes da seleção brasileira. Então, já é favorável o ambiente. O jogador que trabalha em altíssimo nível na Europa quer ver algo diferente. Os jogadores também veem algo diferente nos treinos. Vitória para começar, motivação, algo que os jogadores também citam muito em entrevista coletiva de como ele trata o jogador do lado humano.
Então ele foi ganhando rapidamente alguns pontos aí com esses senadores, com esses líderes aqui da bancada da seleção, então não podia ser melhor. O clima é muito favorável para o Diniz nesse início, em que pese ser a Bolívia, em que pese ser uma animação aqui do Pará, de Belém, do Mangueirão, mas poderia ter sido um pouco mais questionado. A gente sabe como é que o pessoal trata com lupa e com crítica a seleção. Por enquanto tá tranquilo para o Diniz, Alex. Agora, com o apoio dos principais líderes da bancada, olha, se continuar assim, eu não sei se o Carlo Ancelotti vem, né, Pedro? Aquele ministro anterino está passando uma coisa, a bancada do Congresso está passando um projeto aqui e ali. Não sei se vai precisar colocar aquele figurão lá na frente, não. Já dá para afirmar que vai ser um problema para Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele tem um acordo, sim, com o Ancelotti, ele tem um contrato com o Diniz até o meio do ano que vem e o Diniz já avisou, em conversas informais, ele não quer ser auxiliar do Ancelotti. E aí como é que vai ser a pressão popular? Hoje aqui foi dia de festa, e se ganhar os 8 jogos, quase 10 jogos que tem até lá, vai trocar o Diniz, já tem um problema aí pela frente, Alex. Para a gente fechar, então, folga, já estamos na madrugada do sábado, folga neste sábado, então a preparação e viagem a partir do domingo, né? Exatamente, os jogadores saem do estádio, ganham folga, estão liberados até o pós-almoço de amanhã. Podem dormir fora, podem tomar café com amigos, almoçar fora do hotel. Tem que se apresentar por volta das 14 horas, 2 horas de Brasília, também aqui de Belém. Final da tarde, voo para Lima, fretado, nada de treinamento, só aquele regenerativo talvez no hotel e no domingo sim, treino com bola no Estádio Nacional lá em Lima para o confronto de terça-feira contra o Peru. Segunda rodada das eliminatórias, o Brasil começa bem, já abrindo uma vantagenzinha, uma gordurinha de saldo. Muito difícil nos classificar para essa Copa do Mundo de 2026, Alex. Valeu, Pedro. Continue apurando aí, tá? É isso, galera, beleza? Gustavo Seu aqui, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do Fluminense. Trazendo as notícias atualizadas para vocês desse sábado, após a vitória do Fluminense sobre a Bolívia por 5-1. 2 gols do Neymar, 2 gols do Rodrigo, né? E 1 gol do Rafinha. 5-1. Não tinha estreia melhor do que essa, né? A gente tá no canal do Fluminense, mas nós temos ex-jogadores do Fluminense e jogadores atuais do Fluminense jogando lá pela Seleção Brasileira. Então eu vim trazer para vocês aqui esse conteúdo da vitória da Seleção Brasileira, com alguns jogadores do Fluminense no banco, né? O próprio Caio Henrique, né? Ex-jogador do Fluminense, tá lá, foi convocado. Muita gratidão ver ele lá, que é um ótimo jogador, acredito que vai ajudar muita gente na próxima Copa do Mundo e até nessas eliminatórias agora, né? O meu comentário sobre o jogo de ontem foi sensacional. Eu fiquei com orgulho de ver o nosso chefe, né, o Diniz, nosso professor, que vai levar a Libertadores pra gente, né? A forma como a seleção brasileira jogou, a qualidade, a troca de passes. Eu sei que a seleção brasileira tem os maiores jogadores do Brasil, né, da atualidade, mas eu vi o Fluminense jogando ali. Era o Diniz, mas com peças mais experientes, com os melhores jogadores do mundo, Neymar, Rodrigo, Casimiro, os melhores jogadores de cada posição. Então foi sensacional. O primeiro tempo foi só 1-0, né? Até ali o time se compactar, que a Bolívia estava jogando bem para trás. No segundo tempo, que a gente começou mais a perfurar ali o setor defensivo dele, né? E conseguimos impor o resultado ali de 5-1. Assim como o repórter falou ali sobre o Diniz permanecer na seleção brasileira, também é algo muito interessante, né, a se falar. Se o Diniz ganhar os 8 jogos, os 10 jogos que tem das eliminatórias até ano que vem, que é quando a CBF tem um acordo, tem um contrato, né, acredito que é um acordo, não sei se foi assinado, com o Ancelotti, dele tá assumindo a seleção brasileira no meio do ano que vem, após acabar o contrato dele pelo Real Madrid. Mas eu acredito que o Diniz vai permanecer na seleção. Acho que a CBF não vai querer mandar ele embora, porque ele, como o próprio repórter ele falou, é como se fosse um sistema político. Os principais jogadores mais experientes da seleção brasileira indicaram o Diniz e falaram que o Diniz sabe trabalhar com a pessoa humana, sabe trabalhar o psicológico, né? Que é o que ele faz no Fluminense. Ele transformou vários jogadores no Fluminense. Mas é isso. Essa é a minha opinião crítica aqui pra vocês. Você que é tricolor de coração, deixe seu comentário aqui embaixo. E você que é flamenguista, tá aqui assistindo também, deixa seu comentário aí. Eu não ligo. Valeu? Tamo junto.